Casamento é o sonho de quase toda mulher e hoje a gente veio entrevistar uma empresária santista que ajuda a realizar o sonho de várias delas, inclusive o meu. A gente vai falar com a Veridiana Bittencourt da VMB Eventos. Vem conhecer um pouquinho da história dela. Conta pra mim um pouquinho a sua história. Você é de Santos, você é nascida em Santos, sua família mora aqui? Conta pra mim. Sim. Nasci em Santos, meu pai é de Santos, minha mãe é de Juqueí, no litoral norte. Todo meu amor. E sou santista, de verdade, assim, torcedora de Santos. Torcedora do Santos, com tudo que tem direito. Santista Tudo. com tudo que tem direito. VMB, o que significa? Conta pra mim, você criou a VMB, mas o que significa isso? Porque eu sei que é uma coisa bem familiar pra você. Muito, muito familiar. VMB, Veridiana, Maria Luísa e Bianca. São as minhas irmãs. Eu iniciei sozinha, mas Sim. com esse significado já. Logo depois as duas vieram comigo. Hoje só a Bia. Maria Luísa nos abandonou e trabalha com o marido dela. Mas é o significado. A gente é uma empresa muito familiar mesmo. Sim, toda a família acaba participando, né, Verida, da tua empresa, dos teus eventos. Conta um pouquinho como que funciona. Muito, porque a nossa mãe é a nossa rede de apoio, né? Com as crianças. Meu pai trabalha com a gente. Ele é segurança, ele é nosso motorista, ele é nosso... A gente ama quando ele tá, porque ele tem um olhar já dos eventos, é muito engraçado. Bom. Nosso irmão também, muitas vezes nos quebra vários galhos. Então, a gente sempre tá bem próximo. Meu marido, tadinho, agora até ele. Sobra pra todo mundo. Sobra Conta um pra todo pouquinho mundo. pra mim. Qual foi a sua primeira formação profissional? Eu comecei em publicidade, mas eu trabalhava numa multinacional. E fui instruída a trocar de curso. Mas eu amava fazer publicidade. Mas eu trabalhava na área do Porto. Para eu crescer, eu teria que tomar outros rumos e fui para logística. Então eu sou formada em administração e logística. Não terminei publicidade. Mas estou aqui, eu trabalhando com pessoas. Com publicidade Com também, né? Mas me conta, você chegou a trabalhar quanto tempo em logística? Foi seu primeiro emprego, logística? Não, meu primeiro emprego foi com 14 anos. Eu era ajudante de uma escola de natação. E logo depois fui trabalhar de estagiária na Caixa Econômica Federal, Posso Ajudar. Sim. Plano Collor e Aquela tal. galera que fica ali no autoatendimento. Exatamente. Aí quando que você entrou, então, na área de logística? Com 17. 17 anos. 17, E aí você seguiu, fez a estagiária. faculdade? Fiz faculdade, Conta um pouquinho dessa terminei. época aí, da experiência. Então eu fiquei mais de 10 anos na área da navegação, passei por grandes empresas. E aí em uma delas eu fui eleita para cuidar dos eventos dessa empresa. E aí, Meio que relações públicas. exatamente. E assim, era um comitê antigamente, né? Quem gostava tal, você participava e fui eleita. Mas eram as melhores festas dessa empresa, e tanto que a galera que trabalha lá até hoje, isso, sei lá, mais de 18 anos. Sim. Por aí. Não, 18 anos. Pode Falam que falar o eram as nome da melhores. empresa, tá? Se quiser. Maersk Line. Ah, sim. Então eu... Tá aqui ainda, né? Existe, tá aqui, super grande. E aí eu cuidava dos eventos. Eu era financeiro, mas também cuidava dos eventos. E aí foi quando eu me apaixonei, comecei a fazer curso, saí da Maersk, trabalhei em outras empresas. A minha última empresa foi no despacho aduaneiro, na Satel, onde eu tenho um super carinho por todos eles, porque eu consegui conciliar a parte de assessoria, porque a minha assessoria abriu, eu não tinha onde atender, eu atendia em shopping, você sabe disso. E eles sabiam disso. Foi quando meu chefe, na época, me chamou, falou: Veri, além de te contratar para o meu casamento, eu tô achando que chegou a hora de você voar. E aí, ele simplesmente me deu esse aval e era tudo que eu precisava, ser mandada embora, Sim. né, de alguma forma, porque receber todos os meus benefícios de tantos anos e tudo mais. Eu já tinha um interesse em empreender, já estava empreendendo. E esse interesse veio com o nascimento do Miguel, né? Sim, é isso. Na verdade, essa era a pergunta que eu ia fazer. Quando a gente é mãe, esse desejo de empreender, de ter mais tempo, de ficar em casa, vem naturalmente. Com você também aconteceu assim? Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Em todas as fases foi dessa forma? Foi tudo dessa forma. Miguel veio me dar uma coragem que eu nem imaginava que tinha. Na verdade, eu nem imaginava
me tornar mãe. Eu sabia que ia me tornar, mas sabe quando eu não tinha tanta aptidão com crianças, sabia? Minha irmã, nossa, sempre muito próxima ali, não é? Uhum. E eu não sabia, então eu me descobri mãe com o Miguel, né? E aí veio essa coragem, porque querendo ou não, a gente trabalha muito mais hoje do que CLT. Isso é um fato. É ilusão achar que não, né? Ilusão achar que não. Só para você ter uma noção, hoje eu estava num evento de manhã, me ligaram da escola, ele com 39 de febre, Meu Deus. a pessoa abandona, não estava trabalhando, estava como convidada de um café da manhã, eu tive que sair, mas eu tenho essas possibilidades. Sim. A gente consegue conciliar nossas agendas diferente, né? Se tivesse num CLT. Exatamente. Então, ele veio me dar essa coragem e aí nasceu a VMB. Foi muito, assim, de coragem, porque meu pai mesmo falava, filha, você tem certeza? Tenho. É um voo de paraquedas, vamos dizer assim. Um voo de paraquedas. E foi aí que nasceu a VMB. Desde quando? Fala pra mim o ano. 2011. Isso. 2011. Isso eu lembro. 2011 você começou, de lá pra cá, quantas noivas, quantas debutantes ou quantas empresas você já atendeu? Foram mais de 1.800 eventos. A gente bateu esse número há pouco tempo, incluindo todos os tipos de evento. Então, assim, no nosso começo era muito social, casamento 15 anos, casamento 15 anos. Um pouquinho antes da pandemia, eu queria começar com os corporativos. Tanto que a gente tem uma empresa que a gente atende há 8 anos, então foi antes da pandemia. Só que um nicho muito fechadinho, você tem que se apresentar, né? Muita burocracia, outra. Mas que eu me apaixonei, porque a praticidade é muito bacana também. Então, cada hora eu me apaixono por uma fase, Não lidar com noiva também deve ser muito mais fácil, né? Um pouquinho. A gente tá super acostumado já. Mas a ansiedade, eu fui noiva há pouco tempo, né? Então, sim, eu vi. Então, é diferente. Então, eu gosto dessa praticidade do corporativo. E esse ano a gente tá muito focado em formaturas. Estamos começando nesse novo nicho. Já pegamos... vamos fazer nossa primeira formatura do começo ao fim de medicina da UNAERP em Guarujá. Legal. Então estamos começando com o pé direito realmente. Nós temos 13 anos de mercado, né? Nós sabemos fazer evento, então isso é um fato. Formatura não é nada mais do que um evento do que a gente já faz. Logicamente, a gente, ao invés de um cliente, a gente tem ali 60, 70, são os pais. Então é uma cobrança diferente. Mas a gente está preparado para isso. Ah, isso é bom. Conta pra mim, como nesse começo lá em 2011, como foi, que dificuldades você enfrentou até chegar nessa VMB hoje, que já faz eventos maiores, que já faz formatura, como que foi construindo isso? Todo início é muito difícil, né? Então, assim, era uma amiga que ia casar, a gente oferecia, a gente, né? O início os concorrentes também, né? Porque não adianta, todos os nichos, você tem que ter um começo. E para você ter um começo, tem que ter um diferencial. Sim. E era isso em que a gente batia na tecla, que a gente tinha um diferencial, que era cuidar de todos os convidados, que era fazer a diferença no evento. E assim foi degrauzinho por degrauzinho. O boca a boca pra gente sempre funcionou muito bem. Tanto que a gente já fez de uma família inteira, a gente já fez casamentos, sabe? É muito legal porque é o boca a boca. Mas foi bem difícil no começo, né? Para as pessoas confiarem, para entenderem. Você confiar um sonho na mão de uma pessoa que está começando, você tem que estar ali insistindo e tal. Participei de muitas feiras, então você tinha que, quem é visto não é lembrado, tem isso aí. Então a gente participou de bastante feira. E aí foi crescendo, estudando. Antigamente eu jamais estaria dando uma entrevista, porque muito tímida, eu falava ali com as pessoas. Quando chegava na cerimônia para falar com aquela 20, 30 pessoas, já era um pavor para mim. E hoje a gente vai amadurecendo e só vivenciando pra gente ter a experiência que a gente tem hoje. Por isso que eu acho que assim, tem mercado para todo mundo. Tem várias concorrentes começando. A gente foi num evento esses dias de assessoras. E aí teve uma que falou assim, caraca, eu sigo vocês, eu sou fã de vocês. Poxa, é tão legal isso pra gente, porque a gente já começou. Eu dou maior valor pra isso, entendeu? Então, hoje aqui na nossa Baixada tem espaço pra todo mundo. Perfeito. Conta pra mim, você é uma empresa, eu posso chamar a VMB de uma empresa feminina? Sim.
Porque geralmente as suas meninas, né, que eu já até conheço, assim, as meninas da VMB, são elas que dominam a maior parte das vagas da VMB hoje, é isso? Sim, sim. É 100% ou não? 95%. Boa. 5% são os seguranças que a gente contrata, que acabam sendo da nossa equipe. Fora isso... Sim, a maior parte é feminina. Como é para você, como mulher, mãe, uma pessoa que mudou de profissão, que se renovou, empregar tantas mulheres hoje num ramo que é para realizar geralmente o sonho de outras mulheres? Conta para mim. É o que eu falo para todas elas, assim, para mim é uma grande honra, assim, às vezes eu me pego pensando que eu não tenho noção da dimensão e de quantas pessoas, sabe, porque é muito louco. E aí é muito gratificante conversar com elas, entender a história delas. E o que eu falo no nosso treinamento é que no evento a gente tem que esquecer dos nossos problemas. A gente tem que ir para realizar sonhos. Muitas das vezes que eu não estava no meu dia legal, eu colocava o meu problema no bolso e ali realizar o sonho das pessoas. Então, a nossa preocupação maior com as meninas, com as pessoas, é fazer um momento diferente, né? A gente trabalha muito com energia positiva. Eu falo para elas, tá com algum problema? Não tá afim, não vai, porque um sorriso na recepção faz toda a diferença no evento, tanto na entrada quanto na saída, na entrega do bem casado, na entrega da lembrança. Sim. Então, assim, a gente não pode estar de cara feia, a gente não pode estar de mau humor. Imagina alguém vir perguntar pra você, posso fazer alguma coisa? Não sei. Como não sabe? Não, você vai procurar saber, você vai querer entender e vai voltar nessa pessoa pra dar a resposta pra ela. Então, é muito gratificante para mim ter essa quantidade. Hoje a gente tem mais de 100 meninas no nosso grupo da VMB. São freelancers, né? Mas que contam muito. Final do ano, então, assim, é uma loucura de eventos. Imagina. E fazer o treinamento com elas, quando eu reúno todas elas, é sensacional. E isso parte muito da cumplicidade também de vocês, né? Porque são 100 meninas, é bastante gente. Num evento, quantas meninas trabalham geralmente? Num evento, o mínimo do mínimo são 4. Tá? Porque a gente conta com a recepcionista, com a assessora, com a assistente. E aí uma recepção bem feita tem que ter pelo menos 2. Né? Um evento como hoje, que ele é informal, não tem uma mesa demarcada e tal. Sim. Então, assim, uma é suficiente. Mas geralmente são 2 num evento desse porte. Entendi. Mas a gente já fez eventos com 10, 15, 20 pessoas, né? Você imaginava lá com 17, né? Que foi seu primeiro emprego? Como... 14. Não, como logística, na sua profissão, o primeiro foi lá com 17 anos. Sim. Quando você entrou em logística, que você ficou mais tempo. Eu entrei com 17 publicidade, Isso. E com 20 eu mudei para logística. Isso. Lá atrás, você imaginaria hoje ter uma empresa do tamanho da VMB empregando tantas mulheres e realizando tantos sonhos? Eu não imaginaria, mas eu nunca desisti, eu sempre quis mais, eu nunca estava satisfeita, então acho que isso fazia a diferença, porque quando a gente acha que a gente já chegou ali, tá tudo bem, não, até hoje, depois de 13 anos de empresa, eu quero formatura. Eu quero ser uma empresa que eu faça todos os tipos de eventos, então eu nunca parei. Então por isso que às vezes eu não paro para pensar, sobre isso. Mas eu acho que eu nunca pensei que aconteceria dessa forma, com essa grandiosidade de fazer eventos para pessoas muito importantes, influentes, autoridades, né? Então eu nunca jamais imaginou. Não. Hoje a gente está aqui numa inauguração, juntamos muitos fornecedores e parceiros para fazer esse evento. Nosso trabalho aqui, fazer uma visita técnica para montar um layout. No dia do evento, fazer a conferência de todos os contratos, resolver todos os problemas, conferir, né, tudo direitinho. Então, assim, o nosso trabalho, ele é basicamente os olhos do nosso cliente, né? Então, a gente faz acontecer o que eles sonharam. Quando a gente diz que o nosso projeto é personalizado, em que a gente realiza sonhos, é verdade. Porque nenhum evento dos mais de 1.800 que a gente já realizou foram iguais. Todos têm uma particularidade diferente, todos têm um desejo diferente, cada um tem ali a sua necessidade.
Então, aqui hoje está montado para uma inauguração de um espaço novo aqui na Baixada Santista e a gente está bem feliz em poder estar aqui à frente nessa organização. Num evento como esse, que é um evento rotativo, a gente não pode deixar de ter entretenimento, né? Fazer com que as pessoas ali se movimentem. Então a gente vai ter um bartender, a gente vai ter uma cabine 360 que está junto com o backdrop do espaço. A gente tem, na alimentação ela também é volante. Então é tudo muito bem pensado para cada tipo de evento. Então hoje vocês estão vendo aqui que é diferente. Decoração, por exemplo, em cada evento, ela é o que realmente o nosso cliente deseja. Porém, a gente também sugere. Nesse caso aqui, como é um corporativo e são homens à frente, então a gente foi sugerindo as coisas que chamariam atenção. Então a gente tem o Shine Ball, a gente tem uma parte de cenografia em plantas, é algo bem diferente, mas foi tudo sugerido por nós. Lá quando você era... Só estou tentando entender. Você escolheu publicidade por quê? Porque eu gostava de... a publicidade, ela veio porque eu queria algo inovador. Eu gostava muito de ler revistas, eu gostava dessa parte de comerciais, eu gostava disso. Não aparecer, eu gostava do preparar. Sim. Tá? Então, produzir alguma coisa. Então eu sabia que eu ia fazer comunicação. Mas a publicidade foi por eliminação mesmo. Eu falei, eu acho que eu prefiro a publicidade que jornalismo, porque jornalismo eu vou ter que fazer algumas aulas falando e tal. Então, sim, na hora de decidir... Você sabia que seu coração estava em comunicação? Estava em comunicação. Você não tinha achado relações públicas ainda? Ainda não. Depois que você criou a EVMB, você chegou a estudar relações públicas, não? Não. Porque tem tudo a ver com você, né? Tem tudo, hoje tem tudo a ver. Eu fui fazendo cursos de especialização, né? Tanto em eventos, quanto em atendimento ao cliente, em desenvolvimento de pessoas e tal. Mas relações públicas, não. A sua profissão, quando a gente estava falando, é realizações. Você pode dizer hoje, quantos anos você está? 39. Com 39, você pode dizer que você já realizou seu sonho? Todos não, mas já realizei muitos. Quais são? Fala pra mim. Ter uma família, né? Os meus filhos são meu sonho. Ter uma família como eu tenho hoje era um sonho. Mas conhecer a Disney, eu fui para Roland Garros em Paris. Então, assim, você gosta de esporte, né, Veri? Eu gosto. Ela gosta de tênis. Eu falei pra você, né? Ela joga tênis, filha. Vai vendo. Exato. Maravilhosa, eu vejo lá. Conta pra mim a tua relação com o esporte e essa relação sua com os seus sonhos. Como que tá funcionando? Com o esporte foi na pandemia. Uma pessoa sedentária, que vivia pro trabalho. E aí na pandemia me vi, ou eu cuidava da minha cabeça ou ia por água abaixo. Voltei pro tênis depois de não sei quantos anos. Eu fazia tênis quando eu tinha 15, né? 14. Então, voltei pro tênis porque era o único esporte que poderia fazer por ser individual. Sim. Com isso, meus filhos também entraram, a gente se revezava e aí voltou a paixão que existia. E conheci meu marido. No tênis? Foi. Ai, que lindo! Foi. Eu fui buscar o Miguel um dia jogando tênis. E aí eu perguntei onde estava meu filho. E ele me viu, perguntou de mim pro professor e me caçou no Instagram. Hoje em dia, esse é o caminho. Certinho ele fez. Quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 4 anos. 4 anos. E ele já tá total integrado, porque assim, a sua família sempre foi aquela família grande, todo mundo unido, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, e ele chegou, como foi essa história? Só agregou, era o que faltava de verdade, assim, sabe? Ele é a segurança que eu não tinha, ele me encoraja a fazer tudo, assim, era o que realmente me faltava. Ai, que lindo. Fala pra mim agora em relação à sua questão profissional, quais os sonhos que você ainda deseja alcançar? Além dessa questão da formatura que você falou e tudo mais. Sim. Formatura eu acho que é um nicho pra gente fechar com chave de ouro no sentido de fazer todos os tipos de evento. Lógico que eu não quero parar. Porque eu só fiz um evento fora do país e eu não pude fazer, porque era pandemia. Então eu tive que fazer todas as contratações por aqui
Nossa. E não pude estar presente num evento fora do país. Então, acho que essa é também meta. uma meta aí, fazer um evento. Ela já pensa longe, tá vendo? Deixa eu te falar uma outra coisa. A pandemia, a gente sempre conversou muito sobre isso, inclusive, a gente deve ter feito pauta sobre isso. A pandemia foi um momento difícil para quem trabalhava com eventos. Conta pra gente como foi um pouquinho, como foi trabalhar nesse período. Muito difícil, né? Porque não teve trabalho. Nós fomos a primeira a parar e a última a voltar. Então eu consegui enxergar a VMB de uma forma que eu não enxergava. Então, além de fazer muitos cursos, comecei a perder a vergonha de falar na câmera, porque com um parceiro nosso, a gente começou a fazer vídeos para o YouTube para movimentar, para se fazer movimentar. Alguma coisa, né? Exatamente, para fazer alguma coisa. Foram muitos cancelamentos, foram momentos bem difíceis, mas hoje eu enxergo que foi bom. Veri como a pandemia foi boa, porque eu jamais sairia da caixinha onde eu estava para enxergar tudo que eu poderia viver. Eu trabalhava muito mais do que eu acabava delegando, sabe? Então eu fui fazer outros cursos, eu estruturei toda a empresa, eu foquei no que eu queria. Conseguiu respirar. E aí realizar meus sonhos, porque eu não tinha tempo de realizar os meus sonhos também. Eu só trabalhava para trabalhar, pagar conta mesmo. Pra fazer o sonho dos outros, né? E realizar só os sonhos dos outros. Você tem alguma história engraçada de noiva? Não conta a minha. Só conta de outra pessoa, outra noiva. Porque eu tenho histórias engraçadas, você sabe, né, Isabela? Ela também. Conta pra gente alguma coisa inusitada que você viveu já nessa profissão. Nossa, são muitas, né? Eu imagino. São muitas mesmo. Cara, lembrar de uma só... Tem noiva difícil? Tem porque é ansiedade, né? E, depois que a gente começa a fazer terapia, a gente entende muito as pessoas, né? É verdade. Então, assim, uma coisa que eu não abro mão na vida é Dá terapia. vontade de dar o telefone aqui, querida. Isso, dá uma conversadinha. Mas, assim, inusitado, pra mim, que sou uma pessoa muito família, é quando as famílias não se dão. Isso acontece, infelizmente, não muito. Mas assim, dividir, sabe? Tipo, de um lado de um lado o outro. E aí, no altar, uma mãe olha pra outra e tipo... E aí você tem que estar ali. E você tem que estar com o jogo de cintura, ou às vezes separados, que é super normal hoje, mas não se fala. Então você tem que ter um jogo de cintura pra isso. Super normal, né? Que acontece. Mas inusitado foram tantos, cara. A noiva caiu na piscina, a noiva que foi direto pro hospital porque acabou exagerando. Putz, Quase aconteceu comigo. Você super aproveitou seu casamento, para. Você acha que o mercado hoje de eventos aqui da região conseguiu se recuperar da pandemia já? Conseguiu. O mercado de eventos, sim. As pessoas, elas saíram da pandemia querendo festa, querendo curtir a vida, porque a vida passa muito rápido, é um sopro. Muitas pessoas perderam muitos entes queridos. Sim. E então acho que o evento hoje, qualquer festinha, as pessoas, aniversário. Festa. VMB. Quero coisa grande. Fogos. É isso aí. Então acho que as pessoas se recuperaram pelo fato de que as pessoas querem comemorar a vida. Sim. De tudo quanto é forma. Você tem números assim do quanto caiu na pandemia e do quanto cresceu depois dela? Você tem números disso? Não tenho números, mas assim, pelos meus números, assim, a gente foi de 20%. Porque muita gente também usou da pandemia para fechar fornecedores que estavam precisando. Uhum. Então nunca deixou de entrar, mas entrava muito menos. Sim. As pessoas negociavam muito mais. Sim. E a gente aceitava também porque estava precisando. Quero vocês, mas a data é lá, fazia isso. Daqui a 2 anos eu quero vocês, mas eu tenho isso. E aí você aceita, porque você precisa. Sim. Então foi mais ou menos assim na pandemia. Mas aconteceu. Mas foi de 20, hoje 150, sabe? Mais ou menos assim. Sim. O salto foi mais do que antes da pandemia. Foi bem alto. Hoje, eventos, pelo menos no meu nicho, que eu abranjo vários nichos, né? Então pra mim, hoje, foi melhor. Mas a galera tá casando bastante ainda? Casa bastante. Alguns minis, né? Então as pessoas bem minimalista, bem intimista. Então acontece. Mas como a gente acabou abrangendo um pouco mais o leque, o corporativo pra gente é durante a semana,
né? Sim. Coisas que a gente só tinha ali no sábado e na sexta. Hoje a gente tem muito evento durante a semana, a gente participa de um grupo de empresários aqui na Baixada Santista, que tem eventos aí, pelo menos um por semana. Então, eu acho que para nós foi muito bom. Que recado você daria para outras mulheres que, assim como você, querem trocar de profissão ou querem ir à luta do próprio negócio? O que você falaria para uma mulher para ela escrever a própria história? A gente descobrir o que a gente gosta é muito difícil quando a gente trabalha numa empresa, né? Então, aí você fala assim, pô, Veri, vamos trabalhar com o que a gente ama. Ah, mas tem vezes que não dá. Então ame o seu trabalho, porque isso vai ficar muito mais leve, pelo menos por enquanto. E isso vai te dar coragem de fazer o que você realmente gosta. Então não adianta atropelar as coisas, porque tem momento certo para tudo. Então assim, porque ela conseguiu mais rápido, não. A casa do outro não é mais fácil do que a sua, cada um tem uma história. Então o que eu aconselho é não desistir, jamais, né? Porque a hora chega. E não descansar, porque quando a gente acha que tá bom, as coisas vão caindo numa rotina, num esquecimento. Eu acho que a gente sempre tem que galgar muito mais. Então eu acho que não parar de estudar, não parar de querer, não parar, entendeu? Na hora que eu falo de não descansar, é mais ou menos isso, não descansar no sentido de querer mais. Eu sempre tive essa ambição de querer mais, de fazer tudo dar certo. Meu perfeccionismo, hoje eu descobri que não é bom. Eu achava que era, mas não é. Porém, no lado de eventos, a gente não tem a chance de errar. Né? Imprevistos acontecem em todos os eventos. Mas a gente tem que saber resolver, a gente tem que ter muita sabedoria para não passar para o nosso cliente ali um possível problema. Então, é tudo inteligência emocional, né? Sim. O que eu digo mesmo é não desistir dos seus sonhos, ter coragem, nunca passar por cima de ninguém, porque tem espaço para todo mundo. Você não precisa queimar o trabalho do seu vizinho, porque o seu é melhor. Se o seu é melhor, vanglorie o seu, porque as pessoas vão perceber, entendeu? Sim. E a hora sempre chega. E aqui Deus é sempre mais, né? Então a gente confia muito nisso. Sim.